Bem-vindos, viajantes do tempo e do mito, ao manuscrito eterno. Esta noite, deixem suas mentes se dissolverem na vastidão das estepes da Eurásia, sob um céu onde o vento parece falar em línguas ancestrais. Fechem os olhos, respirem fundo e ouçam o galope dos cavalos pela relva infinita. Já se perguntaram de onde vieram aqueles homens, aqueles que cavalgavam como se fossem um com o vento, senhores de uma terra sem fronteiras e cujo eco ainda ressoa na história. Há mais de 2.700 anos, quando o ferro começava a forjar impérios e o arco era o instrumento do destino, os citas surgiram como uma sombra cruzando os horizontes orientais. Seu mundo não era feito de muralhas de pedra ou templos fixos, mas de movimento, de tendas circulares e de cavalos que eram uma extensão de suas próprias almas. Ali, no coração da Eurásia, a vida se entrelaçava com a relva, o fogo e a jornada. Nenhum lugar era permanente, e ainda assim, tudo lhes pertencia. Os citas não conheciam fronteiras definidas. Seu império era feito de distâncias. Nasceram do nomadismo, de uma relação íntima com a terra e o céu. O trovão no horizonte era, para eles, a voz dos deuses, e cada estrela que iluminava a noite era, talvez, o espírito de um antigo cavaleiro ainda velando pelas planícies. Com o tempo, esse povo aprendeu a dominar uma arte que transformaria para sempre a guerra e a maneira como a humanidade se movia pelo mundo. A equitação. O cavalo era mais do que um animal para eles. Era um companheiro, uma ferramenta, uma oferenda e um símbolo. Desde a infância, os citas aprendiam a cavalgar antes mesmo de aprenderem a andar com firmeza. Equilíbrio, velocidade e precisão eram virtudes que definiam sua existência. Nas planícies, onde o vento não encontrava obstáculos, um arqueiro cita podia disparar uma flecha com precisão mortal, enquanto cavalgava a toda velocidade, girando sobre a sela, atacando para trás sem hesitar. Era uma dança letal, um poema em movimento que nenhuma infantaria conseguia igualar. A oeste, os povos gregos os observavam com uma mistura de respeito e temor. Heródoto, o cronista que viajou para além dos confins do mundo conhecido, descreveu-os como ferozes, mas também livres, guerreiros difíceis de capturar e ainda mais difíceis de subjugar. A leste, os reinos da Ásia Antiga os reconheciam como mestres da guerra montada, precursores de uma arte posteriormente aperfeiçoada por povos como os hunos e os mongóis. Mas naqueles séculos distantes, os citas eram os verdadeiros senhores do vento. Cada clã se deslocava com as estações do ano, seguindo o curso dos rios e o crescimento da vegetação. As mulheres participavam ativamente da vida guerreira e econômica do grupo. Foram encontrados túmulos de guerreiros citas, repousando ao lado de seus arcos, cavalos e braceletes de ouro. Eles não eram meras lendas, eram parte da própria alma do grupo, capazes de lutar e tomar decisões. Essa sociedade de cavaleiros nômades não se baseava em hierarquias rígidas, mas na força, na sabedoria e no respeito às tradições. Quando o sol nascia sobre a estepe, os cavaleiros se preparavam para jornadas ou caçadas. Cada dia era uma viagem incerta. Cada noite, um encontro ao redor da fogueira, onde os xamãs contavam as histórias dos ancestrais. As chamas tremeluziam, projetando figuras nas tendas de pele, e no sussurro do vento, acreditava-se que se ouviam as vozes dos espíritos guardiões. Todo o seu cosmos era um equilíbrio entre os mundos visível e invisível, entre a poeira da estrada e as esferas divinas. Em sua língua e mitos, os animais desempenhavam um papel essencial. O cervo, por sua velocidade e elegância, a águia por seu olhar penetrante,
O lobo, por sua força e ferocidade silenciosa. Seus adornos, armas e vestimentas eram cobertos por figuras zoomórficas que representavam a energia do universo e a conexão entre a vida e a morte. Cada símbolo dourado em seus equipamentos não era um ornamento, mas uma prece. E cada objeto que carregavam para a batalha continha uma centelha da divindade a quem serviam. Imagine as caravanas de tendas dobráveis avançando pelas vastas pradarias. Centenas de cavalos, camelos e bois puxavam carroças carregadas de ferramentas, armas e tapeçarias. Não havia fronteiras nem mapas precisos, apenas um sentimento de pertencimento a algo vasto, um território sem limites. Essa mobilidade lhes conferia uma adaptabilidade excepcional. Onde outros povos precisavam de muralhas, os citas confiavam em sua velocidade e intuição. Onde outros buscavam cidades, eles encontravam um lar no horizonte. O clima da estepe era implacável. Os invernos podiam congelar o ar e os verões podiam queimar a pele até o ponto de ruptura. Contudo, em meio a essas dificuldades, florescia uma cultura de temperança, resiliência e espiritualidade. Os citas não buscavam dominar a natureza, mas sim fluir com ela, aceitando seus caprichos como parte de uma ordem superior. Seus xamãs interpretavam presságios no voo dos pássaros, nas formas das nuvens e nos sonhos dos guerreiros. Realidade e mito não se contradiziam, coexistiam. Por volta do século VII a.C., os citas começaram a expandir-se para o oeste, alcançando as regiões do Mar Negro e as fronteiras do mundo grego. O contato com outras civilizações os transformou. Adotaram elementos artísticos dos povos que encontraram, sem perder sua essência nômade. Seus trabalhos em ouro, com figuras de cervos galopando, grifos e leões alados, tornaram-se alguns dos mais refinados do mundo antigo. Esses objetos não apenas demonstravam sua habilidade, mas também a profunda espiritualidade que permeava cada gesto. Historiadores modernos podem se perguntar como um povo sem cidades e sem escrita formal conseguiu deixar uma marca tão profunda na história. A resposta reside em seu modo de vida, seu movimento constante e sua compreensão de liberdade. Para os citas, o valor não residia na posse de terras, mas na manutenção de um espírito livre. Sua identidade foi forjada não por fronteiras, mas pelo movimento. Eram nômades de corpo e espírito. Mas não devemos considerá-los meros guerreiros. Eles também eram diplomatas, comerciantes e mensageiros entre culturas. Sua posição geográfica entre o Mediterrâneo e as terras da Ásia Central fez deles uma ponte que conectava civilizações. Ouro, ferro, seda e ideias circulavam por suas rotas. Os citas, assim, contribuíram sem saber para a primeira rede global de trocas, numa época em que nem a noção de globalização nem a de comércio organizado existiam. Ao longo dos séculos, muitas tribos adotaram seu modo de vida ou suas crenças. Mesmo os inimigos que tentaram destruí-los acabaram admirando certos aspectos de sua cultura. Seu domínio do arco composto, por exemplo, era tão avançado que seu design permaneceu praticamente inalterado por mais de 1000 anos. Era uma arma nascida do silêncio das planícies, da observação paciente do caçador que compreendia os ritmos da natureza. Essa união entre a humanidade e seu instrumento de guerra também refletia uma visão filosófica do destino. Para os citas, a flecha não era apenas uma arma, mas uma extensão da alma. Ao lançá-la, deixavam o vento decidir o resto. Essa confiança em forças invisíveis era característica de seu pensamento espiritual e de sua relação com o universo. Eles não buscavam controlar todos os aspectos da realidade,
sabiam que a sabedoria residia em aceitar o inevitável com serenidade. Com o tempo, as notícias desses cavaleiros chegaram à Pérsia, onde reis poderosos como Dário I começariam a vê-los como uma ameaça e um desafio. Mas isso, viajante do tempo, ainda pertence ao futuro desta história. Por ora, permaneça junto à fogueira da noite cita, onde os cavalos descansam, as estrelas brilham imóveis e o vento sussurra os nomes de antigos heróis. Deixe que essas imagens o acompanhem enquanto fecha os olhos. Imagine o aroma da grama recém-cortada, a textura do couro curtido pelo sol e o crepitar suave do fogo. Os citas não deixaram templos duradouros nem muralhas majestosas, mas deixaram uma mensagem oculta no murmúrio das planícies. A verdadeira força da humanidade é medida por sua capacidade de adaptação, de movimento, de viver sem correntes e, ainda assim, preservar a memória de suas origens. Esta história, viajante da alma, apenas começou. Nas sombras do próximo capítulo, os ventos da guerra soprarão com ferocidade. As legiões persas se reunirão para desafiar esses cavaleiros do horizonte, mas as estepes guardam segredos que nenhuma espada poderá conquistar. Até lá, respire fundo, deixe o tempo se dissolver e durma com a sabedoria dos citas, os imortais cavaleiros do vento. Viajante do tempo e do mito, seja bem-vindo mais uma vez ao manuscrito eterno. Respire com calma, deixe sua mente voar acima das planícies e observe a brisa da história agitar a relva que se estende até o horizonte. No capítulo anterior, aprendemos sobre o nascimento de um povo forjado no movimento e no silêncio, no vento e no fogo. Mas esta noite mergulharemos no âmago dos conflitos que definiram seu destino, onde a liberdade se chocou com os ambiciosos planos dos impérios. Após se estabelecerem como senhores das planícies, os citas começaram a aparecer nos contos das grandes civilizações. Para os gregos, eles eram os arqueiros do norte, habitantes de um reino de gelo e mistério. Seus cavalos pareciam flutuar sobre a relva, e seus ataques surgiam como relâmpagos que desapareciam antes mesmo que seus inimigos pudessem compreender o que havia acontecido. Ninguém conseguia alcançá-los ou contê-los, pois sua terra natal era o próprio movimento. Nas fronteiras do Império Persa, contudo, sua fama inspirava não admiração, mas temor. Dário I, rei dos reis, governante do vasto mundo aquemênida, observava as regiões setentrionais de seu domínio e percebia um perigo constante. No século VI a.C., decidiu pôr fim a essa ameaça, estendendo sua autoridade às terras indomadas onde os citas pastoreavam seus rebanhos. Mas tentar conter o vento era, como ele logo descobriria, um ato de arrogância. A campanha persa começou com o esplendor de um império acostumado à obediência. Dezenas de milhares de soldados marcharam para o norte, com carros de guerra, suprimentos e animais de carga. Carregavam consigo a confiança daqueles que não conheciam a derrota. Contudo, as estradas desapareciam na estepe e o inimigo permanecia esquivo. Os citas, conhecendo intimamente cada rio e colina, observavam à distância. Não enfrentariam Dário em batalha direta. A guerra seria uma dança paciente. Durante semanas, os persas seguiram rastros que desapareciam. Cada vez que chegavam a um acampamento, encontravam no vazio as cinzas frias, o gado distante. Os citas não ofereceram resistência frontal, mas sim um desgaste calculado. Sua estratégia era o silêncio, recuo, ocultação, sabotagem. Queimavam os pastos antes que o exército inimigo pudesse alcançá-los, desviavam a água dos poços e lançavam ataques rápidos contra os flancos das colunas. Seu império era a sombra e sua vitória, o esgotamento do invasor. Dário, frustrado, enviou emissários exigindo batalha.
o líder cita, cuja sabedoria amadurecera nas noites sem muralhas, respondeu com ironia e calma. Enviou-lhes um pássaro, um rato, uma rã e 5 flechas. Os persas não sabiam interpretar tal oferenda. Alguns acreditaram que significava rendição. Outros compreenderam mais tarde a verdadeira mensagem. Se os invasores não aprendessem a voar como o pássaro, a cavar como o rato ou a nadar como o sapo, pereceriam sob as flechas do povo do vento. As tropas persas, enfraquecidas pelo cansaço e pela falta de recursos, começaram a recuar. As temperaturas extremas, a dificuldade em obter suprimentos e o constante assédio noturno levaram a uma retirada caótica. Assim, os citas triunfaram sem uma única batalha formal. Foi uma vitória do espírito nômade sobre a rigidez imperial, uma lição que demonstraria que o conhecimento da terra pode prevalecer sobre hierarquias e grandes exércitos. Enquanto isso, do outro lado do Mar Negro, os gregos observavam esses eventos com admiração e temor. Em seus mitos, começaram a entrelaçar os citas com figuras de barbárie e sabedoria ancestral. Alguns os imaginavam como descendentes dos heróis de Troia, outros como guardiões do meridiano onde o sol se punha. Temiam sua ferocidade, mas também respeitavam sua liberdade. Nos portos do Ponto, os navios gregos aprenderam a negociar com cautela, oferecendo vinho e cerâmica em troca de peles, cavalos e ouro. Os citas não eram meros saqueadores de caravanas. Eram homens de honra, guiados por uma ética enraizada no respeito pela coragem e pela palavra dada. Sua estrutura tribal era pautada por alianças pessoais e não por leis escritas. Um juramento cita, selado com uma taça de sangue e vinho, tinha mais peso do que qualquer tratado imperial. Quem o quebrasse sabia que estava amaldiçoando não apenas o próprio nome, mas também as almas de seus ancestrais. As armas citas refletiam seu espírito guerreiro e sua arte. Seus arcos compostos feitos de osso, madeira e tendão eram obras de precisão quase sobrenatural. O disparo era rápido e silencioso, um trovão contido pela disciplina. Os inimigos diziam que suas flechas falavam antes mesmo do mensageiro chegar. A ferocidade de seu ataque residia na sincronia entre cavaleiro e montaria. O cavalo galopava, o arco cantava e a morte viajava com o vento. Mas os citas também sabiam negociar. Sua posição estratégica entre as rotas comerciais do Oriente e do Ocidente permitiu que se tornassem intermediários. Negociavam metais, cavalos e trigo, e aos poucos foram enriquecendo. Com os recursos acumulados, começaram a decorar seus túmulos com ouro e joias, estabelecendo contato constante com artesãos gregos. Assim, violência e comércio coexistiam, entrelaçados sob o olhar dos deuses que cada tribo cultuava. Nas cidades do sul, os gregos começaram a empregar arqueiros citas como mercenários. Sua habilidade era tão temida que muitos governantes preferiam tê-los como aliados em vez de inimigos. Esses homens que cresceram sob as estrelas lutavam para se adaptar às muralhas de pedra, mas sua presença inspirava respeito nos exércitos onde serviam. Em Atenas, sua figura tornou-se até mesmo um símbolo de vigilância e poder. E, no entanto, no fundo, os citas permaneceram fiéis aos seus antigos deuses e ao seu modo de vida. Admiravam as riquezas, mas não precisavam delas. Eles poderiam perder tudo e reconstruir amanhã sob um céu diferente, com pastagens diferentes. Nessa liberdade absoluta residia o seu poder. Impérios dependiam de terras conquistadas. Os citas apenas do horizonte que os guiava. Com o passar do tempo, gerações de citas continuaram a expandir-se para o norte do Mar Negro, fundando reinos nos confins do mundo conhecido.
Alguns de seus líderes começaram a adotar um estilo de vida mais sedentário, construindo fortalezas e controlando rotas comerciais. Mas essa transição trouxe consigo uma lenta perda de sua essência nômade. Quanto mais sedentários se tornavam, mais vulneráveis ficavam a invasores e à tentação de conflitos internos. Apesar disso, a memória de seu conflito com a Pérsia permaneceu viva como um conto exemplar. Até mesmo poetas gregos o citavam para nos lembrar da arrogância dos poderosos. A lição dos citas era clara: a terra não pertence a quem a domina, mas a quem a compreende. E nenhum mapa pode medir a vastidão da alma de quem cavalga sem fronteiras. Nos séculos que se seguiram, os contatos entre citas, gregos e persas deram origem a uma intensa fusão cultural. Os relatos de Heródoto os apresentavam como guardiões dos confins da terra, e filósofos como Anacarsis, de origem cita, eram lembrados por sua sabedoria. Embora os gregos os chamassem de bárbaros, também os consideravam depositários de uma certa pureza primordial, de um equilíbrio entre corpo e espírito que o mundo urbano havia esquecido. Assim, o povo que havia humilhado um império também aprendeu a coexistir com as civilizações que o cercavam. Mas seus arcos permaneceram firmes e seus cavalos inquietos. Os guerreiros das estepes sabiam que a história é cíclica e que o vento que embala nações também pode varrê-las. Por isso, mantiveram viva a disciplina, a observação das estrelas e o respeito pelos ancestrais que outrora triunfaram sem lutar. Viajante, se esta história lhe sussurrou o segredo da resiliência, é hora de fazer uma pausa. Respire, sinta o ritmo tranquilo da terra e permita que as imagens do passado se instalem em sua mente como uma fogueira distante. Antes de prosseguirmos nossa jornada pelas antigas estepes, lembre-se de que cada inscrito neste canal, o Manuscrito Eterno, é também um guardião do conhecimento e do silêncio que nos une além do tempo. Se ainda não o fez, convido você a se juntar a nós, a cruzar cada fronteira da história com serenidade e curiosidade. O eco do galope ainda ressoa nas terras do norte. No horizonte, os citas cavalgam com o orgulho daqueles que jamais foram derrotados. Mas novas sombras já se agitam no céu, as de povos que ainda virão desafiar seu domínio. A história avança, o vento muda de direção, e pelas planícies infinitas, rituais, batalhas e despedidas são preparados. A jornada continua, e com ela, nossa busca pela sabedoria serena, que somente o tempo e o mito podem revelar. Viajante do tempo e dos sonhos, deite-se mais uma vez sob o céu infinito das estepes. A noite é vasta, e o vento sopra suavemente entre os montes funerários, que cobrem a terra como sombras de antigos reis. Este capítulo nos convida a descer, não à guerra ou às batalhas, mas às profundezas do espírito cita, onde o ouro, a morte e o divino se entrelaçam em um único esplendor. Respire devagar, deixe para trás o ruído do combate e prepare-se para caminhar pelo reino dos mortos, aquele lugar que, para os citas, não era um fim, mas uma passagem para um plano sagrado. Nas vastas planícies do norte, os citas ergueram estruturas que desafiavam o tempo. Os kurgans, esses montes funerários, gigantescos montículos de terra e pedra, abrigavam os túmulos dos chefes e guerreiros mais respeitados. Cada kurgan era um microcosmo, uma representação do universo. As câmaras internas eram construídas com madeira esculpida e preenchidas com objetos que acompanhariam o falecido na eternidade. Armas, vasos, espelhos, joias e, acima de tudo, ouro. Para os citas, o ouro possuía um valor que transcendia o material. Não era um símbolo de ganância, mas de conexão com o divino. Seu brilho representava o sol,
fonte de poder e renascimento. Portanto, cada peça artesanal se tornava uma prece. Os artesãos, herdeiros de uma tradição transmitida por gerações, esculpiam figuras de animais místicos com uma precisão quase espiritual. Cervos galopando eternamente, grifos protegendo a jornada para o além, felinos devorando serpentes em uma dança simbólica entre a vida e a morte. Descobertas arqueológicas modernas nos permitem vislumbrar a magnificência dessa arte, embora para os citas seu valor não fosse medido por sua perfeição estética, mas por seu significado espiritual. Cada objeto funerário era uma chave que abria a passagem para o mundo dos espíritos, onde a alma se reuniria com seus ancestrais e cavalgaria novamente sob um sol perpétuo. Assim, o ouro não era um tesouro, era um caminho. Junto aos chefes, seus cavalos eram enterrados, cuidadosamente adornados e dispostos de forma que o falecido não viajasse sozinho. A relação entre o cita e sua montaria não terminava com a vida. Os cavalos eram oferendas, companheiros e veículos para o outro mundo. Seus corpos eram frequentemente decorados com máscaras, cocares ou arreios cobertos de motivos solares. Isso demonstrava o profundo respeito que o povo sentia por todos os seres vivos. Ninguém morria de verdade, tudo se transformava. Os xamãs desempenhavam um papel essencial nesses rituais. Eram os mediadores entre os mundos, capazes de se comunicar com os espíritos e ler o destino em sonhos ou no voo dos pássaros. Suas vestes, feitas de peles de animais e sinos de metal, representavam uma ponte entre o material e o invisível. Sob a influência de ervas sagradas ou em transe espiritual, o xamã guiava o falecido para o reino eterno, protegendo-o dos demônios do frio e da escuridão. Na visão de mundo cita, o mundo era dividido em 3 planos. O plano superior, onde habitavam os deuses e as forças celestiais. O plano terrestre, onde os humanos viviam, caçavam e guerreavam. E o plano inferior, para onde os mortos desciam. Os 3 planos eram ligados por um eixo invisível, frequentemente simbolizado por uma árvore ou montanha sagrada. Assim, o universo não era estático. Tudo girava em uma espiral constante de vida, morte e renascimento. Nas noites de lua cheia, o povo se reunia ao redor da fogueira para celebrar cerimônias de purificação e lembrança. Os anciãos narravam os feitos dos heróis que repousavam sob os kurgans, e o fogo projetava figuras sinuosas nos rostos dos jovens guerreiros. Ali, as fronteiras do tempo se dissolviam. O passado se tornava presente, e as almas dos antigos pareciam escutar junto com a fumaça que subia ao céu. As mulheres citas também participavam dos ritos sagrados. Oferendas encontradas em muitos túmulos revelam seu papel como guardiãs da linhagem e do conhecimento espiritual. Algumas delas, que haviam sido guerreiras em vida, repousavam armadas, cobertas de ouro e cercadas por emblemas de poder. Este detalhe não era acidental. A espiritualidade cita não distinguia entre força e sabedoria, entre o masculino e o feminino. Ambos eram necessários para manter o equilíbrio cósmico. O xamanismo cita estava ligado aos ciclos naturais. Cada mudança de estação era celebrada com oferendas, cânticos e danças que buscavam a harmonia com os deuses da terra e do céu. Acreditavam que a alma humana era uma centelha do fogo universal e que, após a morte, retornava à sua origem para renascer em outro corpo ou em outro tempo. O destino não era punição nem recompensa, mas continuidade. Entre os objetos encontrados nos túmulos, muitos retratam cenas de caça ou combate adornadas com ouro em relevo. Nesses relevos, vibra o pulsar de seu espírito guerreiro, mas também sua ternura pelos animais da floresta, do ar e da água.
nada em sua arte parecia estático. Tudo estava em movimento perpétuo, como se cada figura tentasse escapar do metal para continuar correndo pela eternidade. O ouro cita refletia não apenas opulência, mas também uma compreensão da natureza. Seus mestres ourives sabiam que o metal nascia da terra e, portanto, cada peça era precedida por rituais. Antes de fundi-la, ofereciam vinho e leite aos deuses. Frequentemente, as peças eram enterradas junto aos mortos, devolvendo à terra o que dela havia sido retirado. Era um equilíbrio perfeito entre criação e restituição. Alguns kurganes guardavam verdadeiros tesouros sob camadas de terra congelada. Os túmulos dos nobres eram câmaras de madeira decoradas com tecidos, incrustações de marfim e pinturas que narravam batalhas ou jornadas. Em suas paredes, símbolos solares acompanhavam o falecido em sua jornada. Os arqueólogos que séculos depois descobriram esses túmulos encontraram neles não apenas riquezas materiais, mas uma filosofia. A convicção de que não há fim, apenas transição. O respeito dos citas pela morte era um reflexo do seu respeito pela vida. Sua visão de mundo, ambos eram expressões da mesma força. A morte era mudança, não punição. Por essa razão, as despedidas não eram silenciosas nem tristes. Eram celebradas com banquetes, música e canções. Tribos se reuniam, compartilhando carne, vinho e histórias, honrando não a perda, mas a jornada que a alma iniciava rumo à eternidade. Após as cerimônias, os xamãs enterravam símbolos de proteção ao redor do kurgan. Era a maneira que encontravam de garantir que os espíritos malignos não perturbassem o descanso do guerreiro. Ao longo dos anos, as estepes foram cobertas por esses montes. Cada um representava uma geração, uma linhagem, uma história. Contemplando a paisagem, podia-se imaginar milhares de almas cavalgando sob a terra, aguardando o alvorecer de um novo ciclo. O trabalho em ouro dos citas acabou inspirando povos vizinhos. Na Grécia, na Pérsia e mais tarde em Roma, sua maestria era admirada. Mas o que ninguém compreendia completamente era a profundidade simbólica dessas obras. Enquanto outros povos viam joias, os citas viam pontes entre a humanidade e o cosmos. Nessa diferença residia o seu mistério. Viajante, feche os olhos por um instante e visualize a luz cintilante do ouro sob uma lamparina de óleo. Imagine as sombras que ela projeta nas paredes de um túmulo silencioso. Sinta o aroma da terra úmida e do couro, o frio lá fora, contrastando com o calor lá dentro. Nesse espaço sagrado, o tempo não tem poder. Ali, os cavaleiros do passado repousam ao lado de seus cavalos dourados, aguardando o chamado do sol que os despertará quando o mundo precisar novamente de sua coragem. A alma cita se expressa, acima de tudo, nessa harmonia entre o tangível e o eterno. Eles não eram apenas guerreiros, mas guardiões de uma sabedoria que compreendia que a beleza pode ser uma oferenda e a morte, um passo rumo à plenitude. Suas palavras não foram escritas, mas seu ouro falava por eles. Em cada cervo, cada felino e cada fênix gravada, pulsa uma mensagem. A vida continua. Que essas imagens o acompanhem esta noite. Respire fundo e deixe a quietude envolvê-lo, como se estivesse caminhando entre tumbas douradas sob o céu infinito. Lembre-se de que não há escuridão onde a memória reside e que a força dos antigos ainda arde intensamente nos brilhos do ouro. No próximo capítulo, viajaremos rumo ao crepúsculo desses espíritos livres, quando novas tribos chegaram para reivindicar as planícies que outrora pertenceram aos Cavaleiros do Vento. Viajante do tempo, respire fundo e deixe a história envolvê-lo mais uma vez.
O vento sopra frio pelas planícies, que outrora ouviram o galope dos citas, mas agora apenas o eco de seus passos permanece entre as colinas. Viajamos por seu nascimento, sua ascensão e sua alma dourada. Esta noite, você concluirá sua jornada na terra, onde o mito se funde com o amanhecer e o crepúsculo, o lugar onde os cavaleiros do vento entregaram seus espíritos ao destino. Por séculos, os citas foram os senhores das planícies da Eurásia. Seu domínio se estendia do Mar Negro aos confins da Ásia Central, e suas rotas comerciais conectavam mundos que raramente se tocavam. Mas, como todo ciclo da existência, até mesmo a liberdade das estepes começou a se corroer. Com o passar do tempo, a história também avança, trazendo consigo novas tribos, novas tempestades e os sussurros de uma mudança inevitável. Por volta do século III a.C., os citas começaram a sentir a pressão de outros povos nômades que emergiam do leste. Os sármatas, ferozes e numerosos, invadiram suas fronteiras, reivindicando para si as mesmas pastagens e rotas que outrora pertenceram aos cavaleiros do vento. Não foi uma derrota imediata, mas uma transição gradual. Algumas tribos citas se misturaram com os recém-chegados. Outras migraram, buscando novas terras onde os deuses ainda ouvissem suas preces. Nesse período de transformação, a vida cita ainda mantinha sua dignidade. Os últimos reinos ao redor do Mar Negro preservaram suas tradições, sepultavam seus reis em grandes kurgans, continuavam a praticar a arte da ourivesaria e mantinham a equitação como um emblema espiritual. Contudo, o contato prolongado com as culturas grega e persa alterou gradualmente sua essência. O nomadismo deu lugar a assentamentos mais estáveis, e a magia do vento começou a se dissipar. Os sármatas, embora herdeiros diretos em muitos aspectos, não compartilhavam plenamente da visão espiritual dos citas. Onde os antigos cavaleiros vislumbravam um ciclo de harmonia, os novos conquistadores impunham ferro e conquista. Os últimos citas resistiram em enclaves isolados, defendendo seus vales e rios como guardiões de um segredo que sabiam estar destinado a desaparecer. Mas mesmo seu declínio possuía grandeza, pois jamais renunciaram ao seu espírito. Os cronistas antigos ainda mencionam seus nomes nas margens dos mapas. Caravanas ainda chegavam aos portos do Ponto, carregadas de peles, cavalos e ornamentos de ouro. As cidades mercantis do mundo helenístico preservavam a memória de sua presença. Contudo, eles não eram mais os mesmos cavaleiros que inspiraram terror nos persas, nem os arqueiros que cavalgavam com o vento. Eram sombras elegantes de um povo que compreendera seu destino, transformar-se para sobreviver. O século II a.C. marcou o verdadeiro início do fim para os citas como um povo distinto. As novas potências emergentes, como os partos e os reinos helenísticos do Oriente, ocuparam o lugar que haviam dominado por gerações. Sua língua e seus costumes desapareceram, mas seus descendentes permaneceram dispersos nos nomes, lendas e tradições dos povos que viriam depois deles. Imagine, viajante, uma tarde nas planícies. O sol se põe lentamente no horizonte e os cavalos relincham com a brisa que anuncia a mudança. Os últimos guerreiros erguem suas tendas, os anciãos narram os feitos dos heróis caídos, e o fogo arde como se tentasse resistir à escuridão inevitável. Nesse instante, passado e presente se fundem, e o espírito cita ressurge, puro, indomável, eterno. Mesmo em seu desaparecimento, os citas legaram algo que transcendeu todas as fronteiras: o conceito de guerra montada. Seu domínio do arco composto, sua mobilidade e sua disciplina tornaram-se o modelo que inspiraria os povos posteriores das estepes.
Os hunos, os mongóis e os turcos se inspirariam nesse legado. De sua sabedoria emergiu uma nova maneira de compreender o combate, baseada não apenas na força, mas na harmonia entre o homem, o cavalo e a natureza. O legado cita não era apenas militar. Sua arte continuou a revelar a profundidade de sua visão de mundo. Cada figura dourada encontrada em seus túmulos, cada motivo animal gravado em suas armas ou joias, é uma mensagem de permanência. A beleza não era um luxo para eles, era oração, uma linguagem para falar com os deuses. Através dessas formas, os citas nos Nyondotareas deram um espelho no qual podemos contemplar nossa própria mortalidade e, ao mesmo tempo, nossa esperança na eternidade. Muitos historiadores modernos os descrevem como um povo perdido, mas talvez essa ideia seja enganosa. Nenhum povo que deixa uma marca tão profunda na memória do mundo pode ser considerado perdido. Seus descendentes simbólicos habitam todas as culturas que aprenderam a cavalgar, a se mover sem fronteiras, a encontrar a liberdade na jornada. Nos ecos de seus cascos ressoam as origens da alma nômade da humanidade. O vento das estepes ainda guarda sua voz. Dizem que nas noites em que sopra forte, ouvem-se os relinchos e os gritos de guerra dos antigos. Não é ilusão, mas memória. As almas dos citas cavalgam ao lado do vento, visitando os lugares onde outrora acendiam suas fogueiras. Onde quer que um cavaleiro solitário atravesse a planície, onde quer que uma flecha assobie no ar calmo, o espírito do povo nórdico permanece. Nas fronteiras do Império Romano, os citas ainda eram registrados como povos distantes e quase míticos. Falava-se deles como guardiões de terras distantes, mais lenda do que realidade. Mas isso apenas comprova que sua essência transcendeu a história escrita. Passaram da carne ao mito, da cronologia ao símbolo. Seu desaparecimento não foi uma morte, mas uma mudança de forma. Com o passar das gerações, as estepes foram povoadas por novas confederações, por tribos que adotaram nomes diferentes, mas compartilhavam o mesmo sangue que os citas. Os sármatas, os alanos e muitos outros povos herdaram suas técnicas, seus costumes funerários e seu respeito pelo cavalo. Cada um, à sua maneira, foi uma faísca da chama que os citas acenderam séculos antes. Viajante, enquanto a chama da história se extingue, reflita sobre a lição deste povo. Ela nos ensina que a grandeza não depende de cidades construídas ou monumentos de pedra, mas do movimento da alma. Ela nos lembra que a sabedoria pode ser encontrada na impermanência, que viver sem restrições também é uma forma de maestria. Eles encontraram a eternidade na liberdade, e sua fé nos ciclos da vida os tornou invencíveis ao esquecimento. Séculos posteriores viram seu nome se transformar em um eco poético. Artistas antigos evocaram sua ferocidade, reis temeram sua memória, e sábios refletiram sobre sua sabedoria inata. Desde então, todas as culturas que sonharam com o horizonte os invocaram, consciente ou inconscientemente, como os primeiros exploradores da alma humana. O cita não era apenas um guerreiro, era um símbolo de equilíbrio, de respeito e de união com o cosmos. Seu modo de morrer era o mesmo que seu modo de viver, em movimento. Não deixaram ruínas para o tempo destruir, nem templos para os invasores profanarem. Preferiram deixar sua marca no vento, na terra, no silêncio. Portanto, sua história não termina, apenas muda de direção, como o galope de um cavalo que desaparece no horizonte. Convido você que ouve esta história a fechar os olhos e sentir a brisa daquelas mesmas terras. Imagine as planícies infinitas banhadas pela luz dourada do crepúsculo. Escute o pulsar do espírito cita, que ainda conversa com os viajantes atentos.
Talvez, se o silêncio for profundo, você possa ouvir o murmúrio de sua sabedoria, que a liberdade e a humildade perante o universo são os verdadeiros caminhos para a imortalidade. O legado dos citas não é apenas parte do passado, mas também da nossa memória coletiva. Eles nos ensinam que o poder mais duradouro é aquele que não busca se impor, mas fluir com o mundo. O guerreiro interior, a alma que se recusa a ser aprisionada, são legados invisíveis que esse povo deixou como oferenda para o futuro. Assim, quando o vento sopra em qualquer planície e um cavaleiro se perde na névoa, o espírito dos citas revive por um instante em cada sopro da história. Este é o seu legado, viajante. Uma história escrita não em pedra ou bronze, mas em movimento e poeira, no fluxo eterno das eras. Os citas nos lembraram que toda civilização nasce, ascende e, por fim, repousa sob a mesma terra que testemunhou seu surgimento. Mas sua mensagem perdura. A liberdade é sagrada. A alma humana é tão vasta quanto as estepes, e o vento jamais esquece os nomes daqueles que o cavalgaram.